Boa tarde, é o programa E Agora José, de novo no ar. E é isso aí, hoje com um programa especial sobre Raul Seixas, com o nosso colega, professor Paulo dos Santos, que veio até aqui para falar sobre o Raulzito para os íntimos, né? Sobre a sua carreira, sua posição política, seus sonhos, suas decepções. Boa tarde, Guedes, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Omar, boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil e da Rádio Internacional Lusófona. Este é o programa E Agora José, um programa que discute educação, direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil, em São José dos Campos, e para a Rádio Internacional Lusófona, em Portugal. Hoje, como o Omar já disse, estamos aqui com nosso amigo, meu amigo mesmo, né, que tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, aprender muito com ele, professor Paulo dos Santos, Paulinho, para os íntimos, né? Ele que é formado em História e Filosofia, com mestrado em História, e lançou recentemente Raul Seixas, né, A Mosca na Sopa da Ditadura Militar, Censura, Tortura e Exílio, de 1973 a 1974. É isso aí, Paulinho. Boa tarde. Puta num prazer mesmo receber você aqui. Não, o cara é... Bicho, baita de um prazer receber ele aqui. O único defeito do cara é ser palmeirense, mas até aí ninguém é perfeito, né? E ele não é besta de falar nada aqui, porque tem entre dois corintianos, então... Ele que sabe o que ele quer, né? Então, Paulinho, seja muito bem-vindo, né? E aí, bom, começar pelo começo. Quer se apresentar? Fica à vontade, o microfone é seu. Como nós conversamos, aqui é o mais informal possível. Tão informal que parece amadorismo. Parece. E quem ouve e vê a gente falando assim tem certeza que é amadorismo mesmo. Paulinho, desde quando você teve a ideia de fazer a pesquisa sobre Raul? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes, internautas. Boa tarde, Omar. Boa tarde ao querido Ivan. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, muito mesmo, estou feliz em conhecer uma pessoa como o Omar, em rever o Cláudio, Ivan Cláudio, uma pessoa maravilhosa. E realmente, estou aqui no meio dos dois. É como se eu brinquei com eles agora há pouco, como se eu estivesse no Itaquerão. Mas sou visitante, então estou muito honrado, muito mesmo. A gente não vai quebrar cadeira, não vai nada aqui, né? Jamais. Bom, em primeiro lugar, realmente, por que Raul Seixas? Eu sempre falo que eu sou suspeito em falar de Raul, porque o Raul eu gosto desde os meus 4 anos de idade, porém, desde 1976, que o Raul marca a minha vida, marcou minha infância, marcou a minha adolescência, minha juventude, minha plenitude, marcará minha fase sênior. O Raul realmente é uma importância muito grande na minha vida. Eu quis unir o útil ao agradável. Quis pegar justamente a importância de ter feito o curso de História e realmente a pesquisa do Raul na época em que fiz, nós ainda não estávamos com um número muito grande, então eu quis realmente unir o útil ao agradável. Vamos pegar o Raul, vamos estudar as músicas censuradas, vamos estudar a ditadura militar, nada melhor do que fazer aquilo que você gosta. Então Você aproveitou uma paixão que você tem, né? Sem dúvida. Pelo Raul, aproveitou o curso de História, né? Sim. Que você fez e, obviamente, juntou, como você disse, o útil ao agradável, né? Dúvidas. E fez uma pesquisa. O que você quer, meu filho? O que você quer, meu? Lá não tem como. Abaixa um pouquinho o volume do som, aqui ó, o som de fundo. Porque aqui ó, não é aí. De fundo? Isso, fundo? Garoto. Não tem nada, tá baixo. Isso, não, mas aqui na saída tá alto. No teu ouvido tá baixo. Porque aí tem ouvinte reclamando que a voz, né, o som tá mais alto do que a voz. Olha, beleza, né? É isso, tem razão. Vamos fazer o seguinte, não tem música nenhuma de fundo, que assim... Fechou. Senão ninguém ouve ninguém. Isso, pronto. Perfeito. Beleza. Depois eu que tenho que ficar me justificando aqui. Vira, faz, se catar, meu. Bom,
O que eu estava falando? Não, que você juntou o útil ao agradável, né? Sim, o fato de ter cursado História, a sua paixão pelo Raul, e também numa época em que a ditadura corria solta, né? Perfeito. Então, houve bastante aí material para você pesquisar, né? Aliás, tem muita gente que diz aí, né, principalmente hoje nos Facebook da vida aí, que não houve ditadura, né, houve uma revolução democrática, e tem muita gente querendo, né, trazer de volta essa questão, né? Trazer de volta a ditadura. É meio estranho, né? Meio estranho isso aí. Eu costumo dizer que vivemos em uma ditadura camuflada, né? Assim como na época da ditadura, vivíamos uma democracia camuflada. Porque os nossos governantes, na verdade, no princípio, eram opositores, como a gente sempre diz, aquela pedra na vidraça, Sim. E de repente viraram vidraças, né? Então estamos aí numa ditadura camuflada, em que você não pode fazer nada, praticamente. A gente vê hoje aquela galera que era do antigo MDB, né, os fundadores do MDB, depois o PMDB, e aí a rachadura, PSDB, PMDB, o próprio PT, né? E aí mas nada mais do que interesses, né? Partidários, políticos partidários. A gente sabe muito bem. O PMDB esteve recentemente aí, essa semana, fazendo, o Temer fazendo lá, né? Usando o horário político lá, falando um monte de coisa. Eu dá uma risada, mas os caras, né, estão de brincadeira. Como será que Raul entenderia essa época de hoje, hein? Acho que ele não ia aguentar, não. O Paulo Coelho lá na Academia Brasileira de Letras. Na Academia Brasileira de Letras, vivendo lá na França, né? Suíça, Na Suíça, comendo bons queijos, bons vinhos. Mas é que tá, se o Raul tivesse a mesma cabeça que ele tinha na época, ele estivesse agora, com certeza o Paulo Coelho não seria mais amigo dele. Sim. Eles não seriam mais amigos. Aliás, eles chegaram a romper. Chegaram a romper. Aproveitando o ensejo que vocês falavam... então, né, tem que puxar o gancho pra cá, senão... Não, mas antes da questão, já que é informal, um certo aluno me falou essa semana uma coisa tão brilhante. Ele falou, professor, o partido PT é partido dos trabalhadores, mas não está mais partido dos traidores? Aí eu fiquei quieto. Um aluno de 12, 13 anos falando uma coisa dessa, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que falei. Não fui eu, exatamente. Não fui eu. O vídeo pode ser retirado do ar depois. Ou daqui a pouco toca a campainha, ó, vocês estão falando ao vivo. Estão falando o quê aí, né? Companheiro, o negócio tá feio. Pois é. A gente continua vivendo, né, talvez de uma forma diferente dos famosos anos de chumbo, sim, mas a ditadura, a censura, ela existe. Sem dúvida. Imagina existe. Quanta pressão, né, se tiver a oportunidade depois de acompanhar alguns vídeos, alguns artigos que a gente escreve, imagina a pressão que a gente acaba sofrendo por emitir a nossa opinião. Sem dúvida, esse perigo. Principalmente, como a gente acaba batendo muito em políticas públicas na área da educação, direto a gente sofre esse tipo de perseguição. Se não fosse a Constituição, o direito à livre expressão, né, a manifestação do pensamento e tal, bicho, a gente estava... Eu já estava preso. O exonerado, né? Exonerado. Também exonerado e preso. Como não? Agora, vamos falar de Raul. Vamos falar de Raul. 73, em plena ditadura, metamorfose ambulante, Paulo. Perfeito. O que ele queria dizer com isso? Pois é, Omar. A metamorfose ambulante é uma coisa fantástica porque ela é anterior a 73. A composição em si é anterior, né? Exatamente. Ela foi lançada em 73, mas ela, de fato, na verdade, ela é a pessoa do Raul. E o Raul já tinha esse contato, essa formação que ele adquiriu com os livros do pai dele, com vamos dizer assim, um certo autoritarismo da mãe, uma mãe mandona, classe média baiana, católica fervorosa. Então essa formação, né, a literária do pai, esse jeito mandão da mãe, permeando a formação do Raul no que nós entendemos como metamorfose ambulante. Então, a metamorfose ambulante foi a vomitada do Raul, porque ela, se você perceber, ela não é uma expressão somente literária, ela não é histórica, ela é filosófica. E filosófica,
a performance filosófica do Raul, mesmo ele não tendo essa formação, ela é bem anterior a esse processo histórico que ele viveu em 73. Então, como ele dizia, foi a vomitada, foi a cusparada dele, justamente no primeiro disco solo dele, primeiro LP dele. Porque ele fala, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Isso é muita coisa. É muito profundo. Isso é Sócrates. Se você Ou seja, não é que eu não sei. Sim. Não é que eu não saiba o que está acontecendo. Eu não sou alienado. Perfeito. Mas eu não tenho opinião formada, ou seja, eu não sou nem a favor nem contra, sei lá, eu prefiro observar. Perfeito. Né, do que opinar. Correto. Eu posso estar errado. Correto. Não é? E principalmente hoje em dia, né? Falávamos agora há pouco essa dificuldade. Hoje em dia é mais difícil. Que eu acho interessante na história do Raul, e isso, né, você retrata aqui, a influência que ele teve, você já falou, do pai dele no incentivo à leitura. Ah, sim, eu ia até falar disso também. Ele coloca também. E o pai dele não era nenhum, mãe, né? Não era nenhum literato, nada. Na estação ferroviária. Isso, O pai dele era engenheiro da estação. Era engenheiro. Naquela época ele não era, na verdade ele não era um engenheiro, ele era um técnico da Estrada de Ferro Federal. E ele também, como poeta, ele era membro da Academia Baiense de Letras. Certo. E por ser um poeta maravilhoso para a época, inclusive eu tive contato com alguns livros escritos por ele, uma coisa é interessante observar, as leituras que ele fazia para o Raul. Para o Raul e para o Plínio, né, que é o irmão mais novo do Raul, aliás, o único irmão. Eram textos que falavam sobre vida, sobre morte, sobre o livro dos porquês, essas razões do universo existir, o que é Deus, o que é planeta Terra. E o Raul mais tarde, ele engraçado em cima disso, e eu já acompanhando alguns programas, não é, em algumas semanas, eu não posso dizer para vocês, não posso deixar de falar uma crítica que vocês sempre colocam, sempre estão batendo aí a respeito da escola pública. Em toda palestra que eu trabalho, em toda entrevista que eu faço, eu não deixo de falar sobre um tema que o Raul falou. O Raul dizia, a escola é o único lugar que me faz andar para trás. Então já na década de 50 ele tinha essa crítica ferrenha justamente ao sistema educacional, ao sistema religioso, tudo aquilo que te oprime, porque na verdade a escola ela não já nasceu a escolé do grego antigo, que era o ócio, o lugar de lazer, e de repente é um lugar de tortura. Uma criança fica 4 horas em uma cadeira, hoje uma cadeira universitária, para uma criança de 4 anos de idade. Ninguém consegue, ainda mais nessa era tecnológica. Então o Raul dizia isso com fervor. A escola é o único lugar que me faz andar para trás, porque justamente o que eu aprendi da vida, o que eu aprendi da leitura, da literatura, da filosofia, da religião, eu aprendi com meu pai. Fantástico. O pai dele teve uma influência muito grande nessa formação filosófica do Raul. Isso daí é fenomenal, né? Ter essa clareza. Bom, ele lia de tudo, né? Logo no começo aqui, no primeiro capítulo, você trata sobre essa questão do que ele gostava de ler, né? Desde astronomia, literatura, a própria filosofia. Muitas músicas dele tá baseada na filosofia. Aliás, muita gente não entendia por falta do conhecimento em filosofia, acabava fazendo interpretações erradas. Né? Isso mesmo. Porque acho que a cabeça dele estava sempre em ebulição, né? Pois é. Por conta dessas leituras, desse, né, do pai, da influência do pai, né? E por um lado a religiosidade da mãe. Sim. Por outro lado a ciência do pai. E vem uma terceira coisa aí. Além dessa influência do pai e da mãe, e ele ouvindo naquela época os boleros, guaranias, naquela época era normal. Luiz Gonzaga, tocando muito nas rádios do Norte e Nordeste, mas o Raul ele cresceu junto às crianças oriundas dos Estados Unidos, porque são filhos dos engenheiros norte-americanos que vinham trabalhar na Petrobras em Salvador. Ao chegarem em Salvador, o que aconteceu? Então o Raul teve contato com uma expressão que revolucionou o mundo, que foi o rock and roll, né? Principalmente Elvis Presley. Então aí a terceira grande influência dele, alguns anos mais para frente, claro,
os Beatles vão chutar o balde mesmo e o Raul abraça tudo. E é um momento gostoso, é um momento maravilhoso, né, Omar? Porque pós-guerra, de um lado uma França fervorosa, o Sartre, aquela questão do existencialismo, da liberdade. Aqui no Brasil você tem a Revolução de 64, que para muitos aí a Revolução democrática. Esse poder, parece né? o repórter Esso falando a Revolução Democrática de 1964. Então, fatos marcantes nesse momento. Então cinema. E era uma época fervilhante também, né? Sem a época estava em evolução, né? Culturalmente, a evolução Beatles aparecendo também, mudando totalmente a maneira de pensar também. Viver. E em 80, estou lendo aqui no livro que você coloca, que ele se apresenta então no programa do Chacrinha, com um turbante, satirizando Alibaba e os 40 ladrões, satirizando o Congresso Nacional. Isso. Paulo, que mudou, o que é que mudou de lá pra cá? Mas isso... O turbante só? Isso já é um pouco depois, né? A quantidade... A quantidade dos ladrões? Mais de 400. Era 40 naquela época, agora são mais de 400. Você falou dessa questão da crítica, mas essa crítica acho que é um segundo momento, porque no primeiro momento, quando o Raul começou, me corrija se eu estiver errado, mas ele era visto como alienado, né? Sim. Por conta justamente dessa influência de fora, que ele cantava as músicas dos outros, em inglês, tal. Ele, o conjunto que ele tinha, né? Exatamente. E eles cantavam principalmente músicas americanas, né? Isso, E então o pessoal não ia muito, né? E ficava meio de lado, né? É engraçado, né? Ele ficou de lado. Quando eu fui fazer minha pesquisa, eu fiz minha pesquisa de 2005 a 2007 em História Social pela PUC de São Paulo. E em 2007, alguns meses antes da minha defesa, eu estive em Salvador. E conversando com os amigos de infância, até então, o que me conduziu aos caminhos que o Raul percorria durante a sua infância e adolescência, o infelizmente já falecido tio do Gama, ele então me levou até o local que ficavam Caetano Veloso, Gilberto Gil, Capinã, entre outros nomes da posterior Tropicália. E era interessante porque havia uma rixa entre o pessoal da Tropicália e o Raul, o tio do Gama, os Panteras. Porque justamente eles eram considerados pelos futuros tropicalistas como os entreguistas, né? Vamos nos entregar, eles são aqueles que cantam música norte-americana, aquela música que não tá com nada. Ele seria pró-Estados Unidos, isso, né? Ia contra todos os princípios, e eles engajados ali. Tanto é que o Caetano é formado em filosofia, então tem uma visão, né, bem clara. E eles ali com aquela visão desse nacionalismo, um nacionalismo ao extremo. Mas essa formação da bossa nova, pegar aquele samba de raiz, aquela música popular clássica do Brasil, não é Pixinguinha de um lado. Então, e tanto é que o Raul retrata isso no disco que foi lançado alguns dias antes dele falecer, em 89, Panela do Diabo, que tem a música chamada Rock and Roll, que justamente ele retrata essa disputa desde a infância e adolescência ali entre os meninos da Jovem Guarda da Tropicália, que faziam a música de protesto. As músicas ainda não de protestos, mas um pré-protesto. E eles faziam no Teatro Vila Velha, enquanto que o Raul fazia lá no Cinema Roma, que era James Dean, Elvis Presley, o Little Richard, Chuck Berry, essa turma do rock and roll, né? Porque o Raul foi enraizado, vamos dizer assim, justamente por essa pegada rock and roll, essa pegada de juventude transviada, né? Marlon Brando de um lado, os Selvagens, né? É interessante. Essa questão da música, eu acho muito legal estudar a história da música, dentro do contexto político, social, porque a bossa nova, nasceu lá no Rio de Janeiro, na realidade ela acabou abafando o samba do morro, que era música de protesto, na década de 30, década de 40, né? Perfeito, exatamente. Aí a gente tem depois o quê? O movimento lá da Tropicália. Aí quem vai abafar o movimento da Tropicália? Os bonitinhos lá o rei, o Roberto Carlos, Jovem Guarda. A Jovem Guarda. A Jovem Guarda vem para abafar. Exatamente. Até aquele filme do próprio Roberto? Não, um filme, uma comédia brasileira do Cacete do Planeta.
Ele retrata isso. Roubar a taça lá? Que é essa, mas que eu não sei, a taça é nossa? A taça do mundo é nossa. Isso, deve ser. Ele faz lá o papel do Roberto Carlos e a ditadura, o show, usando a galera e tal. Como a música, como a expressão artística, ela influencia uma sociedade, né? Sem dúvidas. Daí a questão da censura em cima disso. Aproveitando que o Omar levantou essa questão da TV, na época Rede Bandeirantes de televisão, que até então o Chacrinha, né, saiu da Rede Globo, então ele estava na rádio, da TV Tupi, e aí foi para Tupi, foi para Bandeirantes. Isso, Bandeirantes, aí de repente lá na Bandeirantes o Raul, isso aí foi em 1980, quando o Raul lançou um disco, um álbum, o Abre-te Sésamo, que continha música Rock das Aranhas, que ela não podia ser tocada. Foi censurada, né? Ela foi censurada, mas ela foi censurada. Você não podia tocá-la em rádio e em televisão, né? Mas o disco foi lançado, a música foi lançada no disco. Só não podia ser divulgado. Exatamente. Então o que acontece? O Raul justamente ele entra com aquele turbante, já que a música Abre-te Sésamo falava justamente desses 40 ladrões, não é? Da abertura política do Brasil, entre outras coisas, tal. Pós-Geisel, o início do Figueiredo. Então o Raul entra com turbante, mas ele entra com o símbolo da aranha no pescoço. É verdade. Então eu lembro que eu era pequeno nessa época e esse foi um momento marcante. Na verdade, esse foi o segundo momento que eu tive, assim, a minha trajetória, tive assim diretamente com o Raul. O primeiro foi em 76. Em 76 eu tinha 4 anos de idade e minha mãe certa vez me levou para casa de uma amiga dela. E o marido dessa amiga da minha mãe estava ouvindo um compacto. Compacto duplo, compacto simples, né? 10 mil anos atrás. E de repente aquela música me tocou, Omar, de uma forma muito estranha, porque eu ficava pensando com 4 anos de idade, como é que pode um homem viver tanto tempo? Como é que pode um homem ter tanta sabedoria, passar por tantas coisas, saber de muitas coisas? E aquela música que era intrigante. Mas só que ao mesmo tempo me assustei com a capa do disco. Porque mostrava o Raul ali, branco. Eu não sabia que era o Raul e tudo mais. Não é? Esse foi o primeiro contato que eu tive com o Raul. Agora, na passagem aqui que você põe no livro também, ele também, Raul, ele narra uma parte, antes de começar a música, né, ele fala, né, como é que é aquele homem, né? Isso, que eu encontrei, como é que ele podia saber tudo aquilo, né? Isso. Tanto tempo, não sei o que. Um mendigo, né? Um mendigo. Um violão ali, sabe tantas como coisas. Como é que ele sabe tudo isso, né? Isso me passou pela cabeça, mano. E é interessante, porque você tem uma parte filosófica aí nessa música, né? Se você parar para pensar, eu nasci há 10 mil anos atrás. E está nascido agora novamente. Pois é, então. Existe uma filosofia sobre isso. Sem dúvidas. É uma coisa fantástica. É maravilhoso. Então, para quem... Vocês estão falando de Raul? Vamos ouvir Raul, Vamos né? ouvir, Raul? O que vai rolar? Joga lá no princípio. E aqui a terra parou. Não, joga pra cima aí. Pra cima, mais ainda? Então vamos lá. Música na Sopa. Começar com um clássico. E dá título ao livro. Isso. Metamorfose Ambulante e Ouro de Tolo. É isso aí. Bom, a gente está aqui conversando com o Paulo dos Santos, ele que publicou Raul Seixas, né, a música na sopa da ditadura militar, lançado pela editora Scortese, né? Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos escutar um pouquinho de Raul então. É isso aí, voltamos. O programa é agora José Especial Raul Seixas com o professor Paulo Santos. Bom, Paulo, tocamos aqui Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante e Ouro de Tolo. E você falava pra gente que tem uma história, né? Cada música tem alguma coisa para ser discutida. Pois é. Então vamos lá. A respeito como meu trabalho fala sobre a censura, eu sempre, nas palestras, eu perguntando para as pessoas qual é a música que mais foi censurada do Raul. Então, quando ele começou, e tanto é que o meu trabalho é justamente o biênio 73-74, então a música na sopa foi a música que,
de instalo ali, ali seria justamente a música censurada. Mas na verdade, a música Mosca na Sopa, ela não foi censurada. Ela passou, a única coisa que nós tivemos na música Mosca na Sopa foi uma troca de uma parte, quando ele diz, isso não adianta o Dedê, vim me detetizar, porque se mata uma, vem outro no meu lugar. Aí os censores pediram para que o Raul só consertasse, em vez de vir, para colocar vir, né? Interessante, essa coisa do verbo. Só isso. Então foi uma questão ali mais de semântica, uma colocação ortográfica e tal. Também não muda muito, né? Não muda muito, mas é engraçado. E a música, você vê, a música ela saiu, ela não foi vetada. E de repente o que acontece? A música Metamorfose Ambulante, claro, também passou diretamente. A música Ouro de Tolo, ela é marcante porque ela é extremamente existencialista e ela fala justamente isso, esse período do milagre econômico ali, dos anos de chumbo, quando tem aquele sentido a única parte que os censores pediram que o Raul mudasse, que foi o Corcel 73. Porque essa música, Corcel 73, na verdade, quando ele fala... Mas aí que só desculpa um pouco, ele fala Corcel, a cor do céu, de 73. Poderia, muito boa, muito boa. Aí o Raul sempre usava esses trocadilhos, mas ele tá assim, esperto com o que ele escreve, né? Mas ele, na verdade, naquele momento, ele falava do carro, que é o Corcel 73 da montadora Ford, e aí o que os censores pediram? Que você retire, porque você está fazendo uma apologia a uma empresa, fazendo um merchandise. O que o Raul fez? Então, essa música, Omar, ela foi censurada por esse pedaço. Só que aí o Raul teve que alterar. Em vez de colocar Corcel 73, ele colocou Carrão 73. E o mais fantástico de tudo, a música com Carrão 73 caiu no ostracismo. E a música censurada, Corcel 73, ela estourou. E não teve jeito, aquela coisa toda é mais conhecida. Tanto é que o Carrão 73 foi durante muito tempo uma das músicas mais raras para encontrar do Raul, tá legal? E voltando à questão mesmo, essas músicas, elas tinham um teor político, filosófico, existencialista, histórico, mas elas até então não tiveram tanto peso na censura, né? O Raul ele vai ter um peso mais na censura mais mesmo em 74. Em 74 com outra música, já no LP Guita, que foi o grande sucesso do Raul, o segundo disco solo do Raul, né? Uhum. Porque ele havia feito já o Raul e suas Panteras, em 67, e depois em 71 com Miriam Batucada, Sérgio Sampaio e o Edi Star, eles fizeram um disco muito interessante chamado Sociedade da Grã Ordem Cavernista, que foi considerado um dos discos mais raros também da história da música popular. O que ele queria dizer com a Sociedade da Grã Ordem Cavernista? O que era isso? Esse queria dizer o seguinte, vamos dizer que Grã Ordem, se a gente for analisar, tem aquelas grandes seitas que a gente conhece e tal. Cavernista, vamos sair da toca, né? Vamos sair da casa... Da caverna Platão mesmo. Também, vamos nos desvincular dessas correntes da ignorância, não é? Desse mundo imagético que nós temos e vamos cair para a realidade. Então, não é só de Platão... O cavernista, ele está escrevendo com K. Sem dúvidas. Mas o objetivo maior era justamente favorecer essa dificuldade. Não só para os censores, não é? Mas principalmente... Na verdade era enganar os censores. O Raul, para falar a verdade, Omar, ele poderia tentar enganar, mas ele não tinha tanto feitio assim. Tá? Ele não era um intelectualizado como Chico Buarque, como Caetano Veloso, que eles tinham condições de driblar a censura de uma maneira muito mais sutil, muito mais elegante, muito mais, vamos dizer assim, aprofundada. O Raul, ele até conseguiu, mas de uma maneira mais superficial. Tá? O Raul ele não tinha essa competência de fazer essa maneira bem sutil bem academicamente falando tá certo? O Raul ele não era um acadêmico em si. Muitos dizem, o Raul, nas entrevistas que a gente sempre viu do Raul... Ele fugiu da escola, né? Na verdade. Ele repetiu 5 anos a primeira série. Mas também com o conceito de escola que ele tinha mais é que fazer isso mesmo, né? Do jeito que era
a situação ali, Então, tinha mais que fazer isso mesmo. E ele, olha só, estudava em colégios de padre, na Bahia, colégio de classe média. Mesmo assim, ele repetiu 5 anos na primeira série porque ele cabulava a aula pra ficar ouvindo rock and roll numa loja de disco chamada Cantinho da Música em Salvador. E outra coisa, muitas entrevistas ele falou que fez filosofia, fez psicologia, mas o Raul, em 68 para 69, ele passou em um dos primeiros colocados no vestibular de Direito na Universidade Federal da Bahia. Ele chegou a cursar Direito os primeiros dias do semestre, mas ele até é interessante, novamente, aí uma crítica à educação brasileira. Ele disse para o sogro dele, que era um pastor protestante, e para o pai dele e a mãe dele, que eles forçavam o Raul a estudar, ele pega lá o atestado de matrícula e diz assim para os familiares: está vendo como é fácil ser burro? Qualquer um passa em uma universidade pública. É impressionante, né? Claro, é uma crítica nosso sistema educacional, que infelizmente... Ele tem várias passagens dele aí que ele cita o famoso Mr. Crowley, né? Sem dúvidas. Mas o Mr. Crowley? Não. Não? Você não escuta Ozzy, não? Não. Bom, o Mr. Crowley da música do Ozzy é o Aleister Crowley, não é? Mr. Crowley, isso mesmo. E tem várias passagens dele, tem várias referências nas músicas desse lado. Tem. É o bruxo, né? A besta do Apocalipse, que ele diz. Ele se titulava, né? O Aleister Crowley, ele justamente dizia isso, e tem uma passagem... Ele falava... Besta do Apocalipse. Mas é interessante, Omar, porque nessa passagem do Aleister Crowley, o que mais é interessante é você entender a questão da liberdade. Uhum. Por exemplo, aquela frase famosa do Raul: e por esta frase, numa música Sociedade Alternativa, que é tudo da lei? Isso, faz Pode fazer, queres, porque é tudo da lei. Isso aí, na verdade, é a lei de Telema, que lá no Aleister Crowley já dizia isso no começo do século XX. Já é um processo também que nós conhecemos lá de Proudhon, não tem aquela música Pluctiplact Zoom, não vai a lugar nenhum. Aquilo foi uma sacada muito... carimbado, isso, né? Rotulado, registrado, se quiser voar. É uma sacada fenomenal. Se não for rotulado, se você não tiver um rótulo, não tiver, né? O cara apareceu na Globo. Sim. Né, colocando ali a ideologia e a galera achando que era música de criança. E o engraçado é que a própria viúva do Raul, a Kika Seixas, dizia que o público não entendeu nada daquilo. Né, o público, o Raul Seixista, falava: Raul, como é que você pode fazer uma música para crianças? De criança não tinha nada, né? Pois é, de criança não tinha nada. Mas é impressionante, né? Com aquelas meninadas que eram a elite da época da nossa televisão brasileira. E de repente uma música para a Rede Globo estourou, o segundo disco de sucesso dele, de ouro, ele passando por momentos de pancreatite crônica. Eu lembro, eu vi no Fantástico quando era criança. Poxa vida. Eu vi ele. Foi um sucesso, né, estrondoso. Mas de repente... Zoom, não vai a lugar nenhum. Meus filhos começaram, 2 aninhos eles já que cantavam. Ano foi isso? 1983. 83. E engraçado, viu, Omar? É uma sacada muito interessante ali. As pessoas custaram para entender. Muito mesmo. Interessante. O Raul tinha essas coisas. Porque eu acho, algumas vezes, pelo menos que eu já vi do Raul, eu acho que tem muita coisa embutida ali. Né? Então não é, se você... Inclusive na época da ditadura e tudo mais, tem muita coisa que ele disse que está totalmente velado. Isso. Só ele entendeu. Pois é. Só ele. Mais ninguém. Ele queria dizer alguma coisa, ele não podia falar abertamente. O que ele fazia? Dava uma garibada nas palavras. Uma camuflada. Uma camuflada. E não era tão evidente. Sim. Se você pegar, por exemplo, o Chico Buarque, naquela música Cálice. Afasta de mim esse cálice, né? Isso. Vinho, tinta, tem muita ali, mas você, só de falar, já dá para entender o que é. Sim. Que, aliás, foi o título de um artigo nosso, né? A respeito, quando, coincidentemente, a gente começou a sofrer o cálice. Algumas sanções. Isso, alguns cálices, aí, né? Aí o que nós fizemos? Mete mais um artigo. Pois é, né? O advogado da Cultura Online Brasil paga mesmo. Só para você ver, né? É engraçado isso que se toca. Eu sempre falo isso também
nos vários programas, entrevistas que eu faço, essa importância e diferença entre a intelectualidade de um Chico, Sim. tá certo? Para uma, vamos dizer assim, com todo carinho, não é? Que eu sempre tive pelo Raul, pela superficialidade do Raul. Que nem o Raul, a música mais censurada do Raul Seixas é a música Óculos Escuro. Porque você pensa, essa música na verdade ela nunca foi lançada originalmente. Tá legal? Você conhece a versão original póstumamente. Uhum. A versão que nós conhecemos, como a vovó já dizia, ela saiu, engraçado, em 1975, a trilha sonora do disco da novela O Rebu. Que o Rebu, esse LP, essa trilha sonora foi toda composta pelo Raul e pelo Paulo Coelho. Então é engraçado dizer isso, porque o Chico Buarque, quando ele coloca o cálice, ele só não faz uma referência do cálice de cálice, não é? Pegando também essa questão da religião do cálice, mas principalmente ele está citando ali o Sérgio Buarque de Holanda. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele está inserindo o pai dele ali. Também. E o pai dele um extremo, meu Deus, intelectual, né? Agora, por exemplo, a música do Raul, que mais foi censurada, que é a parte do meu segundo capítulo, porque assim, meu trabalho está dividido em 3 capítulos. A primeira parte fala da trajetória do Raul, quem foi o Raul, porque existem muitas pessoas que não conhecem. A segunda parte fala justamente das músicas censuradas, em especial, como a vovó já dizia, que na verdade a versão original é o Óculos Escuro. E na terceira parte vai falar sobre o exílio, sobre tortura, prisão, né? Que eu desmistifico uma coisa interessante aí, que é justamente essa questão do exílio. Mas voltando então à música. Quando ele coloca a versão original do Óculos Escuro, tem uma parte que ele diz assim, ó, é tanto pé na nossa frente que não sabe como andar. É tanto pé na nossa frente que não sabe como andar, quem não tem colírio usa óculos escuros. Na verdade, você vê, se você pronuncia lentamente, é uma coisa. É tanto pé na nossa frente que não sabe como andar. Legal, progresso. É tanto pé na nossa frente que não sabe como andar. Comandar o país. Como andar. E quem não vê isso, usa óculos escuros porque não consegue ver isso. É fantástico. Então essa sacada do Raul, e o engraçado, os censores pegaram isso. Que tá evidente também, né? Não é que cola. Mas aí o advogado de defesa falando assim pro Raul, mas defendendo a obra. Mas olha só, isso aqui não quer dizer, isso aqui é como andar. Não, mas da maneira que ele canta. Tá lá escrito direitinho, tal, nos documentos, e eu registro no meu livro. Sim. A forma em que ele fala é que ele está, na verdade, tentando desmoronar a ordem social. Portanto, ele tentou vilipendiar a coisa, né? Então é isso. Aí a música, engraçado, e ela foi várias vezes, desde 73. 73, 74. Ela foi e voltou, né? Ela não conseguiu ser gravada originalmente falando, mas ele cantava em shows. Tanto é que é interessante que quando ele cantou ela em 74, em um show em Brasília, interessante, rapaz, ele desceu, ele subiu ao palco com pijama, escova de dente, pasta de dente, essas pijama de dadinho, né? Isso. Tipo, mais ou menos, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Que luzes são Acordei essas? agora. Então, de repente, né, falando justamente das luzes, mas na verdade ele estava consciente de tudo isso. Então, quando ele desceu e terminou de uma maneira maravilhosa cantando a música Sociedade Alternativa, aí os policiais pegaram e já levaram embora. Vamos dar um rolê. Exatamente. Vem comigo. Raul chegou a ser torturado? Chegou. Chegou sim, em 74, justamente nesse show. Eu não vou lembrar agora, por favor, de cabeça, muita coisa, a data. Então ele, assim que ele desceu, ele já foi colocado no avião, vamos embarcar para o Rio de Janeiro. Então, qual é o objetivo, né? Toda vez que em 72 o Raul conhece o Paulo Coelho. Paulo Coelho era casado com a Dalgisa Rios, que era uma cartunista maravilhosa, uma desenhista maravilhosa, e o Raul era casado com Nadine Wisner, que era uma americana, filha de um pastor protestante. Então, o Raul, a Nadine Wisner, a Dalgisa e o Paulo formavam o que nós chamamos aí de, engraçado, hein? Que está no primeiro LP do Raul solo, não é o Cavernista, mas é outra sacada, é o Cri Rabandolo. Cri Rabandolo, que tem essas músicas que vocês ouviram agora há pouco,
que justamente mostra ali que Rabandolo é na linguagem do Tarzan, cuidado, aí vem o inimigo. Como quisesse dizer, tá chegando. Eu me lembro nos gibis do Tarzan, né? Isso. Gritavam, Rabandolo! Exatamente. Essa chegada, esse impacto, né? Então, de repente, o que aconteceu? O Raul, com Paulo Coelho, então, eles escreviam as músicas e as letras, e o mais interessante, depois disso, depois desse show, eles, aliás, durante os shows, Omar, eles distribuíam um gibi manifesto. E nesse gibi manifesto, que a reprodução consta no meu trabalho, sim, eles então diziam o seguinte, eles diziam que, cuidado, olha, vamos criar um Badog, né, um estilingue, vamos atacar o inimigo. O estilingue é o máximo. Sabe, o inimigo tá aí, aquela coisa toda, né? As crianças que são felizes, que elas que veem o paraíso, veem uma forma, um paraíso, não um paraíso, pelo amor de Deus, religioso, mas um paraíso. E aquela coisa. Então, de repente, o que aconteceu? De repente, do pós-shows, principalmente isso em Brasília, ele, porque o Paulo Coelho não estava presente, então ele é capturado e levado até o Rio de Janeiro. Nessa noite, é engraçado que quem estava com a filhinha do Raul, Andréa Simone, era a primeira filha dele, porque o Raul tem 3, era a mãe dele, a Maria Eugênia Seixas, né, que eu tive contato eu tive prazer de manter contato com ela após a morte de Raul. Então o que aconteceu? Ela disse, meu filho, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aqueles homens todos vasculhando, derrubando, procurando o gibi manifesto no apartamento do Raul, no Leblon, lá no Rio de Janeiro. Aí o Raul disse com sarcasmo, né, mãe, não se preocupa não, que eles são meus amigos. Eles sabem o que fazem, né? Mais ou menos isso. Aí de repente pegaram o Raul, e o Raul já tudo machucado, a mãe deles ajudando, a Raul ali sangrando e tudo mais. E o Raul é levado para o aterro do Flamengo, e nisso o Raul é questionado, torturado. Qual foi a tortura, né, que o Raul teve? Choques elétricos em partes íntimas. Pau de arara. Objetivo maior ali, fazer com que o Raul falasse duas coisas. Onde está Paulo Coelho, que era considerado foragido da justiça, o senhor Paulo Coelho de Souza, e o mais interessante, o que é essa tal de sociedade alternativa? Não é? O que vocês têm lá, que todo mundo tem que fazer o que quer, que todo mundo é livre? Então, o Raul, não, mas isso é só um estado de espírito, isso é só uma questão esotérica, porque eu lancei o disco Gita, Bhagavad Gita, tem a ver com a linguagem Arjuna e Krishna, é uma questão religiosa, não tem nada a ver, mas vocês estão colocando satanismo, satanismo é a questão uma questão subversiva, que na verdade, gente, é uma coisa fantástica para se falar, e é uma que a gente pode até falar em outro momento. Mas não era tudo isso que eles falavam, não. Da questão de pegar e satanismo e tudo mais. É aquela coisa mesmo anarquista ali, de você pegar um pós-punk, um pós-hippie, de você realmente faça o que tu queres a dizer da lei. Você não tem que obedecer lei nenhuma. Aliás, a única lei que você tem que obedecer é essa. Faça o que tu queres, porque você é o seu planeta. Não, viva essa vida que é sua. Você tem o direito de fazer o que você quiser dela. E é aquela coisa, né? O Raul, lido, não letrado, lido, à frente, de uma maneira temporal, mal interpretado, né? Como satanista e tudo mais. Mas eles tiveram também uma pegada forte nesse esquema, viu? Então, interessante. Eu achei interessante nos artigos aqui, Sim. No Gibi Manifesto? No Gibi Manifesto. Tem um que me chamou muita atenção, porque os personagens são personagens de HQ, de história em quadrinhos. Então tem uma fala aqui do Batman, né? Isso. Nós temos andado pelo mundo e temos visto as cabeças baixas. Temos visto a loucura atingindo nossos companheiros de época porque eles pensavam que estavam sós. Aí tem o Homem de Ferro. Né? Não, tal... Temos visto as pessoas esmagadas pelas rodas do monstro Ciste, né, que é outra música dele, antes mesmo de se perguntarem o que está acontecendo. Aí vem o Clark Kent. Isso, exatamente. Né? Temos visto também os carrascos, vítimas de um mecanismo do qual já perderam o controle. Perfeito. E esse é o Mandrake. É verdade, é o Mandrake. Mas temos visto focos de luz em alguns cantos. Perfeito. Esses focos de luz, não sei, ele se refere
aos movimentos da época de contra-ditadura, ou literalmente os focos de luz, que era o pessoal no meio dos shows caçando as revistas para tomar? Não. Porque tem essas duas situações. Exatamente, né? não. Ele aí é aquela, fazendo uma mesma apologia, ainda existem mentes abertas. Tá. Mentes então abertas. Ele estava falando aqui dos movimentos exatamente. Do Marighella, isso, exatamente. do Lamarca. Engraçado, mentes abertas para nós, mentes perigosas para outras. Mais ou menos assim, tá certo? É a mesma coisa de vocês, entre outros, nós aqui, que ainda estamos lutando contra a ditadura. Aí você virando a página, você tem outros personagens de gibi também, interessante. 2001, abram seus olhos, porque a ironia acordou e habita em todas as coisas. E a ironia é uma das poucas formas que a imaginação tem para se manifestar agora. Perfeito. Houve uma época em que caíram sementes na Terra. O fantasma, né? Fantasma, foi o Hulk. As pessoas caminharam pela geração da espada e pela geração da flor. Semente pede luz do sol. É preciso Homem-Aranha. Homem-Aranha. É isso. Muito legal. E isso daqui era caçado no meio dos shows, né? Exatamente. A galera entrava nos shows caçando quem tivesse um desse. Isso mesmo. Porque o primeiro disco dele, né, que ele fez começando a compor com Paulo Coelho, justamente o Cri Rabandolo, ele lançou o disco e esse Gibi Manifesto, né? Engraçado, e acompanhando o Gibi Manifesto e o disco também, eles fizeram uma passeata nas ruas do Rio de Janeiro, em 1973, justamente cantando Ouro de Tolo. Então, a princípio, a música-chefe de tudo isso, o carro-chefe, era Ouro de Tolo, né? E o Monstro System? Monstro também System, é dessa época? Sim, o Monstro System está entre 73 e 74. O que é o Monstro System, né? É o próprio sistema. E tudo era do AI-5, não é? Sim, estávamos em Médici. O Monstro System é o próprio sistema, né? Sem dúvidas. Nós temos ali Essa já é mais explícita. O Monstro System, ele tem uma música, Raul Seixas, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, que ele diz isso. Monstro System é retado e tá doido pra transar comigo. Dá a fim de pegar ele, isso sim. Claro. Então, quer dizer, transar é me fugir. Então, nesse sentido, queridos, o Monstro System justamente mostrava isso, né? E o engraçado é que quando você leu a Ivan sobre os carrascos, nessa própria música, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, lançada em 74, ele diz que esses carrascos já se tornaram vítimas do próprio mecanismo que criaram. Tá legal? Então, gente, e é verdade, né? O sistema capitalista, é o sistema que forja mesmo, também, esse sistema forjado, que forja as pessoas, que são as correntes da caverna de Platão, essas correntes da ignorância que a gente utiliza uma venda e essa... Agora, a gente vai para o intervalo agora, mais um intervalinho. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de deixar para depois, então, próximo bloco. Ô Paulo, quem influenciou quem? Raul influencia Paulo ou Paulo influencia Raul? Você está falando do Paulo Coelho ou do Paulo Coelho? Paulo Coelho. Vamos para mais um intervalo. A gente está aqui no papo com o Paulo dos Santos, que lançou o livro, né? Raul Seixas, a música na sopa da ditadura militar. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos ouvir mais Raul. Isso aí. É isso aí, estamos de volta ao programa E Agora José, com o especial Raul Seixas. E nós havíamos perguntado ao professor Paulo, antes do intervalo musical, quem influenciou quem? Se Paulo influenciou Raul ou Raul influenciou Paulo? Bom, Mar, pelo que nós conhecemos, nós que gostamos muito do Raul, nós temos um pé atrás com o quesito Paulo Coelho. Mas é importante destacar a grande importância que o Paulo teve nessa parceria. Por exemplo, o Raul, como eu já havia dito, ele não veio letrado. Ele não chegou em 72 letrado, ele chegou lido. Uhum. E o Paulo, ele era considerado subversivo, um autor de pequena grandeza, um ator de pequena grandeza, um ator de teatro, e até um autor de peças teatrais, um dramaturgo. Porém,
É engraçado, né? Eu costumo dizer que são aqueles encontros que o universo conspira, certo, em que um encontra o outro. Portanto, na sua pergunta tem uma grandeza muito interessante. Qual é? O Paulo foi influenciado pelo Raul, sim, e o Raul foi influenciado pelo próprio Paulo. certo. Eles diziam que era um casamento, e o próprio Paulo diz isso num documentário que saiu há 2 anos, que a única coisa que eles não tiveram foi a questão sexual, né, num relacionamento casal, homem e mulher. Uhum. Por quê? Se você estudar, quando o Raul fala, e o próprio Paulo reforça isso, que o Raul era mais um musicista, por mais que não era um músico tão bom. O que o Raul fazia? Ele preparava as músicas, e o Paulo ajudava nas letras. Mas o próprio Paulo já confessou que muitas vezes o Raul, ele fazia as letras e ele convidava a pessoa. Tanto é que a primeira música que os dois fizeram juntos é a música Caroço de Manga, que saiu em 1974. Que na verdade ela não saiu em 74, ela saiu um pouco mais para frente, mas ela foi feita em 73, 74. E o Paulo Coelho, como eu falei, né, ele sempre confirmou isso, sempre o Raul doava uma parceria musical. Porém, muitas letras o Raul teve influência do Paulo. Principalmente nesse quesito oriental, esotérico, Bhagavad Gita é um exemplo disso. O próprio Aleister Crowley, ele vai ter um contato maior, não é só pelo processo do Led Zeppelin, que o Led Zeppelin, o Jimmy Page tem uma influência muito grande do Aleister Crowley também. Os próprios Beatles, no Sgt. Pepper's, tem lá a figura do Aleister Crowley. Então não é só essa questão rock and roll, Raul Seixas, esse movimento contracultural do Raul. O Paulo Coelho também trouxe essa importância. Então foi justamente aquele casamento, um influenciando o outro. O Raul começava uma letra, o Paulo Coelho contribuía. O que o Paulo nunca teve processo diretamente falando foi na questão de melodia, na questão musical. Mas como letrista, sem dúvida alguma, um influenciou o outro, vamos dizer nesse sentido. Porque o Paulo dizia, o Raul, ele trazia essa questão, esse lado culto. Porque quando o Raul conheceu o Paulo Coelho, o Raul, ele era, na verdade, um empresário da CBS. Ele era produtor de discos, tá certo? Até 1971, 72, o Raul era um executivo. Ele, não sei se você sabe disso, mas você vai lembrar, Doce, Doce Amor, onde sim, tens essa música do Raul Seixas, e ela foi produzida no disco do Jerry. Então, aliás, foi o Jerry Adriani quem levou a trabalhar na CBS, né? Exatamente. No princípio, o Jerry Adriani... Basicamente, foi o Jerry Adriani quem colocou o cenário musical. O cenário musical, interessante isso. Porque o Jerry, no Rio de Janeiro, né? Em 67, ele foi para Salvador se apresentar com o Roberto Carlos, entre outros nomes da Jovem Guarda. E a banda do Raul, que é Raul e seus Panteras, era uma das únicas na Bahia que conseguia acompanhar as melodias da Jovem Guarda em virtude dos Beatles. Sim. Porque o Raul começa com o rock de Elvis Presley, e depois, ali na década de 60, os Beatles também chegaram bem, influenciaram bem o Raul. Então o Jerry Adriani não teve apoio de uma banda, precisou de uma banda de apoio, claro. Quem foi essa banda? Justamente o Raulzito. E a partir dali, o Jerry convidou para lançar um disco, que foi o primeiro disco, Raulzito Espantoso. Ele veio para o Rio de Janeiro como produtor, né? Não. Vai trabalhar não. Primeiramente, de 67 a 69, o Raul vem como músico. No primeiro disco dele, com os Panteras. Só que aí o que aconteceu? Ele passa 2 anos aqui... Ele não deu certo, Não deu certo. Os Panteras voltam e ele fica com a mulher aqui. Fica com a mulher, mas não como produtor. Na verdade, ele fica como desempregado. Aí, foi quando ele fez aquela música, né? Ficou 2 anos na cidade maravilhosa, né? Isso mesmo. E em 69 ele retornou para Salvador, foi estudar, largou a música, foi estudar, entrou em sessões de psiquiatria, não é? Tomando muitos remédios, aquela coisa. E esses remédios e tarjas pretas, na época, influenciaram muito, porque acabaram dando
títulos de músicas. Tem uma música que a censura pega e manda ele trocar os nomes, né? Check-up. Exatamente, que na década de 70... ele toma Valium 10, Pax, 39, que ele troca. O outro lado. Isso, muito interessante. E aí ele toca o nome do Então, dos remédios. Realmente, um acabou influenciando o outro. Ok. Agora, terceira parte do seu livro, você fala sobre a Polícia Federal, a época do exílio e tal. Conta um pouco, como é que foi esse momento da vida dele, né? Certo. Que eu vejo como um dos momentos mais difíceis, né? Mas, na verdade, Ivan, é uma coisa fantástica. Eu confesso, eu fui muito feliz ao estudar isso. Quando eu estive no Rio buscando documentos, foi uma coisa fascinante. Procurando justamente, lembra-se que eu falei agora há pouco a respeito daquela perseguição, da tortura, né? Uhum. Então em 74 eles encontraram o Paulo Coelho, até então considerado o desertor, subversivo, foragido, e de repente eles convidam esses dois a saírem do Brasil. Mas para onde eles foram? Esta foi minha primeira pergunta. Aliás, a segunda pergunta. A primeira foi quando eu fazia um curso de pós-graduação na PUC. Eu pensei, quais são as músicas censuradas? Vou pesquisar. Depois, que negócio é esse de exílio do Raul? Foi exilado mesmo? Aí depois eu vou estudar. Raul Seixas foi exilado para os Estados Unidos. Aí eu falei, não tem nada de acordo aí. Como é que uma pessoa ela é reexilada para um país que praticamente patrocina a ditadura militar? Sim. Então tem uma coisa muito estranha. Na verdade, o Raul foi convidado a sair do Brasil, sim. Não importa para onde você vá. O importante é que você não fique neste momento, porque se você ficar aqui, vai ser uma situação perigosa para você. Aí a situação vai apertar, não vamos comparar você a um Geraldo Vandré, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, dê um tempo lá fora. Você volta. Isso, e depois você volta. O que ele fez? Ele Falando foi... assim com um jeitinho, a gente vai, né? Exatamente. E ele não queria, não é? Aquela coisa toda. A mulher dele, norte-americana, a família dela lá nos Estados Unidos, ele vai ter a oportunidade de conhecer Graceland, também, só não conhece o Elvis Presley, mas frequentou alguns lugares em que o Elvis se apresentava. Tem uma passagem do livro aqui que ele encontra o Jerry Lewis. Jerry Lewis. Né? Ele, inclusive, não temos registro, mas John Lennon. John Lennon não. Mas quanto ao Jerry Lewis, nós não temos registros ainda da passagem dele fazendo mesmo uma jam com o Jerry Lewis. Agora, o Raul falava muito que ele se encontrou com o John Lennon. Isso não foi verdade. Isso é um mito que a gente... Isso foi ácido. Foi. E o Raul era brilhante porque o Raul dizia verdades aliás, mentiras tão verdadeiras que se transformavam em verdades. Mas ele não nem Elvis, nem o John Lennon, mas Graceland ele foi. E o mais interessante aí, na questão da pesquisa, foi verificar que o Raul, impressionante, ele não sofreu um exílio, mas ele se aproveitou deste momento, ele fez um autoexílio. Ele contando toda essa história de coitadinho que foi até lá e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, o disco dele, Guitar, está fazendo enorme sucesso aqui no Brasil. E o mais fantástico, ele tinha vínculo com a Rede Globo de televisão. Então, em um momento, eu pesquisando ali, um próprio punho do Raul, de próprio punho, ele dizendo: estou no Brasil apenas para terminar a gravação de um videotape do programa televisivo dominical Fantástico. Assim que eu terminar esse videotape, retornarei para o local onde estou morando, no caso, Estados Unidos da América. É interessante, porque ele estava sendo, no caso, vigiado. Ele era vigiado nesse momento, mas exílio de fato, não. Como os políticos, opositores, como os intelectuais, Paulo Freire, entre outros, não. Isso é uma grande balela Raul Seixística, que é uma coisa maravilhosa. Ele aproveitou, né, para dar um tempo lá fora, né? Mas ao mesmo tempo é um merchandising, né? Sim. Porque ele fazendo isso, o que acontece? Guitar vende na época 600 mil discos. E o fato de falar, não, o cara está fazendo sucesso aqui, mas está exilado e tal, isso tudo tem uma influência no público muito grande.
Aí ele voltou. E vende mais. Sem dúvidas. O Paulo Coelho e a Dalgisa, eles eram realmente procurados, né? Isso, eles eram realmente procurados. E o Paulo Coelho era tido como mentor intelectual da Sociedade Alternativa. E ele realmente era o procurado. O Raul era considerado apenas um interlocutor, aliás, me perdoe, um instrumento para o interlocutor, para divulgar as ideias da Sociedade Alternativa. Do Clirá Bandolo, a própria metamorfose ambulante que o Raul sempre foi, né, nesse sentido. Ok. Ó, mais um? Fazer o último intervalo, rapidinho, só para dar o tempo de trocar a fita ali do gravador. E a gente já volta. Põe aquela do Rock das Aranhas ao vivo, em que ele começa a falar sobre a censura. É essa mesmo. Vamos lá. O programa é agora José, especial Raul Seixas. Último bloco. Nosso amigo Paulo Santos, sobre o livro Raul Seixas, a música na sopa da ditadura militar. Censura, tortura e exílio. Período que vai de 73 a 74. Paulo, esse livro, ele foi baseado na sua dissertação de mestrado, né? E eu acho que você realizou suas pesquisas, fez a dissertação de mestrado, depois você reestruturou ele, reescreveu ele para lançar esse trabalho que tem um fundamento científico, obviamente, muito forte, né? Até pelas referências que tem aqui e tal. E acabou? Acabou a pesquisa? Não acabou, não acabou. O doutorado, pós-doc, a livre docência... Pois é. Eu demorei um pouquinho para pensar na confecção do livro, sim, mas eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? E agora eu estou partindo para o doutorado, sim, já tenho um projeto, já tenho uma pré-aceitação também pela PUC, a minha própria orientadora já me cobrou isso, não é? Então eu tenho que dar continuidade. Só que eu estou fazendo uma coisa interessante, porque eu peguei primeiro esse momento, e qual que é a minha maior pretensão? É trabalhar justamente a influência musical, filosófica, literária, social do Raul nos anos 50. Dos anos 50 e dos anos 60, né? Porque até então alguns pesquisadores ainda não tiveram esse trabalho já pronto. Então eu estou já rascunhando aí. Está muito legal. Principalmente a parte filosófica, né? A contribuição de Sartre no pensamento musical do Raul. Onde que eu encontro? Bom, além de aqui, né, está na minha mão. Para quem está assistindo, ouvindo a gente, como é que faz para adquirir esse material? Bom, a princípio, o mais fácil, o mais comum é pela internet. A internet você encontra pela livraria Azabessa. Também tem, alguns eu já consegui até vender pelo Brasil inteiro, diretamente do meu e-mail, né, pessoal. Se entrar em contato com você mesmo, isso, você também faz exatamente, já passa seu e-mail aí. prof.paulosantos@ig.com.br. A gente vai colocar Paulo Santos, tudo junto. Isso, prof.paulosantos@ig.com.br. No final do livro tem o endereço. Então, aqui em Guarulhos nós temos algumas livrarias, mas por enquanto eu estou deixando mesmo na internet, porque fica mais fácil. Já tive contato de pessoas do Brasil inteiro fazendo críticas, elogios ao meu trabalho, justamente com pessoas que compraram diretamente da internet. E também, se houver alguma dificuldade para entrar em contato com o Paulo, contata a gente através do Facebook, né? Ou do nosso e-mail. Exatamente. E a gente põe você em contato com ele. Isso, pelo Face, exatamente. Não tem erro, não. Mais alguma coisa? Não. Paulinho, suas considerações, se você quiser abordar algum ponto que a gente deixou de abordar. Quiser falar mais alguma coisa. Forma, eu já começo pedindo desculpas, né? Enfim, é o que eu te falei. Nossa intenção não é ser um Danilo Gentili, um Jô Soares. Não. Pelo contrário, nosso espaço aqui é discutir a educação, temas de relevância para a sociedade. Olha, eu não tenho palavras para dizer o quanto estou feliz. Agradecer mesmo, olha, de uma maneira muito especial. Eu gosto disso, eu gosto mesmo da informalidade. Eu sigo esses preceitos, eu aprendi com o Raul, que o Raul gostava mesmo desse lance de
de informalidade. Tudo que é planejado não é legal. Importante, a coisa tem que ser natural. Eu sou uma pessoa assim, meu trabalho está assim, continuarei sendo assim. Sabe, isso que é legal, porque isso está me levando em diversos locais. Você entendeu a parte do amadorismo? Maravilhosa. Eu tô sendo... se houve uma interrupção, foi maravilhosa. Isso, ele me coloca Pastor João e a Igreja Invisível. Isso é muito bom. Essa música é fantástica. Fantástica. É uma parte que a gente nem falou, né? Não. A época dele com Sim. o Camisa de Vênus. Mas... Não com o Camisa de Vênus, mas com o Marcelo Nova. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês. Em outro momento a gente pode voltar aqui. Porque você viu que meu trabalho, ele foca a biografia do Raul, Não, bicho, ao mesmo tempo, principalmente a dissertação, a pesquisa. Pra fazer uma nova série aqui, só em cima do Raul. Isso, sem muita dúvidas. informação. Eu sempre faço um autoconvite, não há problema algum. Mas olha, eu queria muito agradecer mesmo o convite de vocês. Ivan, de coração, uma pessoa maravilhosa que eu aprendi a gostar, aprendi muito com você também. Tá? Foi um prazer muito grande em revê-lo. O Omar foi uma pessoa maravilhosa também aqui nesses momentos. E eu, por gentileza, agradeço muito ao Omar. Foi um prazer muito grande mesmo em conhecê-lo. Nossa, Omar, Nós que agradecemos, Paulo, por você se dispor a vir aqui. Nós não somos ninguém, né? Assim, A gente... Eu sei que você sempre agora está correndo, palestras e tal, né? Sim. Mas no momento, quando você tiver uma agenda, um sábado disponível para voltar aqui, Sim. eu queria discutir com você a filosofia para crianças. Ótimo. Porque muito bem. até hoje, eu tenho contato, as meninas que tiveram aula com você. Perfeito. E que escolheram fazer o TCC nessa área e que eu tive o prazer de orientar, mas elas sempre deixaram bem claro que, graças às suas aulas, o que você transmitia, que inspirava as meninas a estudar esse tema. Voltarei sim, É um voltarei. programa que eu quero gravar contigo já faz um bom tempo. Voltarei sim, com muito prazer, tá? Obrigado a todos os ouvintes, seus espectadores, telespectadores, amigos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado mesmo pelo convite. Legal. Então, tá aí. Isso aí. Nome agora, José. Hoje acabou. Está aqui o livro do Paulinho. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa E Agora, José. Acompanhe a programação da Cultura Online Brasil. E viva a sociedade alternativa. É isso aí, até a próxima semana. Há de existir. Um dia, né? Quando a sociedade... E que a censura vá... E aqueles que defendem a censura também vão... Um dia, quando tivermos autonomia, né? Formos conscientes, aí podemos dizer que somos livres, né? Seremos livres. Ainda não somos. Não somos livres, O não. homem está condenado a ser livre. Jean-Paul Sartre. Alô. Vambora. Até semana que vem, meu povo. Até mais. Muito obrigado.